O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: "Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores?" Jesus ouviu-os e respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos aqui presentes neste recinto do Santuário, todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado apresentava-nos o chamamento que Jesus dirige a Mateus, o momento que transformou para sempre a vida daquele homem, daquele cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus e um dos seus 12 apóstolos. Mais tarde também evangelista. Olhemos, pois, para este chamamento de Mateus, pois é muito elucidativo daquilo que significa sermos cristãos. Jesus afirma claramente que vem ao encontro daqueles que têm necessidade de conversão. No fundo, vem ao encontro de cada um de nós. Quando nós falamos de pecadores, ou ouvimos o Evangelho falar de pecadores, não devemos pensar muito rapidamente nos outros, mas tomar consciência daquilo que em nós carece ainda de conversão. Ora, o Evangelho diz claramente que Jesus vem para aqueles que têm necessidade de conversão e aproxima-se deles porque, como diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E aos fariseus, que se mostravam profundamente escandalizados com Jesus pela sua proximidade com os pecadores e, sobretudo, escandalizados por Jesus se sentar à mesa com pecadores, algo proibido pelas leis criadas pelos homens e não por Deus, a este escândalo Jesus responde citando a afirmação do profeta Oseias, que escutámos na primeira leitura: "E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício." E Jesus continua: "Porque eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores. E, portanto, é a nós que Jesus vem chamar. E é isso que Jesus faz quando dirige a Mateus o seu chamamento, para que o siga. Não chama aqueles que se consideravam justos, mas aqueles que eram pecadores. E este chamamento de Jesus a Mateus transforma completamente a sua vida. Mateus, de facto, não era uma pessoa perfeita, muito menos um santo. Era um cobrador de impostos ao serviço da potência ocupante, os romanos, com fama de roubar, exigindo mais do que aquilo que estava prescrito. Era um homem que trabalhava, que fazia pela vida, mesmo que de forma muito pouco honesta. Não era perfeito, como nós também não o somos. Precisava de conversão, como nós precisamos de conversão. Mas é esta pessoa que Jesus vai chamar. É ele que Jesus procura. É a nós que Jesus procura. Há um outro aspecto particularmente digno de relevo, é que Jesus procura Mateus e chama-o no seu lugar de trabalho. Isto é, procura Mateus nas atividades e contextos da sua vida diária. E é também aí que Jesus sai ao nosso encontro e nos dá a conhecer a sua vontade. Ele vem ao nosso encontro nos pequenos nadas do nosso dia-a-dia, nos nossos ritmos de vida, naqueles com quem estamos ou trabalhamos, nos acontecimentos da nossa vida. Basta que estejamos atentos à sua presença. Muitas vezes nós desculpamos a tibieza e mesmo o desinteresse pelo modo como vivemos como cristãos, porque não tivemos uma especial revelação de Deus, uma especial aparição. E tantas vezes isso é apenas uma desculpa que ignora que não é esse o modo de proceder de Jesus, que não é assim que Ele se manifesta na nossa vida, que Ele, como aconteceu com Mateus, vem ao nosso encontro na nossa vida diária, nos pequenos nadas que a compõem. E Jesus chama Mateus, nesse contexto, para que o siga, para que escute as suas palavras, para que imite os seus exemplos. E é isso que Jesus espera de cada um de nós que nos dizemos cristãos, que o sigamos na vida de cada dia, que escutemos as suas palavras e que as procuremos levar à vida, que o imitemos nas suas atitudes. Este chamamento de Jesus, que como vemos se aproxima tanto da nossa vida e experiência de fé, foi o início da grande conversão de vida de São Mateus e pode ser, para cada um de nós, caminho de conversão. Este caminho de conversão a que Jesus nos chama era o que expressávamos, por outras palavras, na oração de início desta missa, em que pedimos ao Senhor: ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. É isto que deve definir a nossa vida cristã. É isto que significa sermos cristãos. Procurarmos deixar-nos guiar pela vontade de Deus. Caros irmãos e irmãs, na Eucaristia, em cada celebração da Eucaristia, Jesus continua a sentar-se à mesa com os pecadores e a chamá-los à conversão. A nós que nos reunimos aqui no Santuário de Fátima, nesta manhã de domingo, para celebrar a Eucaristia, a nós é-nos dada a possibilidade de fazer esta experiência, de nos sentarmos à mesa com Jesus para ouvir o seu chamamento à conversão. É que a Eucaristia é o pão dos frágeis,
e não o prémio para os impecáveis, para os pretensamente perfeitos, para os que são irrepreensíveis. Não. A Eucaristia é Jesus que se senta à mesa conosco, que somos pecadores. É o alimento daqueles que, reconhecendo-se pecadores, confiam na misericórdia de Deus. E essa é a experiência que nós somos convidados a fazer. É este chamamento à conversão que encontramos também no centro da mensagem de Fátima. Aos pastorinhos e a todos nós, Nossa Senhora pede que não ofendamos mais a Deus, isto é, que acolhamos o seu apelo à conversão. Os santos pastorinhos acolheram este apelo e procuravam em tudo evitar aquilo que pudesse ir contra a vontade de Deus e fazer aquilo que lhe agradava. Caros peregrinos, acolhamos também nós o chamamento de Jesus à conversão e aprendamos com São Mateus e com os santos Francisco e Jacinta Marto o que significa seguir Jesus, o que significa sermos cristãos.